Pronto. Oi, oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Abri a gravação. Já. Tá. Bem, gente, sobre nosso encontro de hoje, tá? Iniciei a gravação. Essa é a nossa última aula, tá? Semana que vem eu vou passar para vocês um trabalho referente à nota final, tá? Esse trabalho referente à nota final, gente, seria pela ordem natural das coisas para eu passar dia 13, mas eu vou passar dia 6 porque eu não vou, humanamente eu não vou ter condições de corrigir praticamente 100 trabalhos para entrega do dia 20, assim, então, eu vou trazer um pouco para cá, mais para cá esse trabalho, tá. É um trabalho de nota final, vocês vão fazer e vão me devolver pelo Teams, tá. E vocês vão ter uns dias, tá? Eu vou colocar a realização do trabalho, o início da realização do trabalho dia 6, tá? E a entrega dia 9, tá? Pelo Teams. E os alunos que perderam o trabalho, que perderam o primeiro trabalho, que perderam o segundo trabalho, ou que perderam um dos 2 trabalhos, vou eu vou abrir um trabalho final, tá? Eu vou abrir o trabalho final. Aí, mas quem fez o primeiro trabalho, que vai entregar esse outro, tá kit, assim, sabe? Tá kit, porque pelo rendimento do primeiro trabalho, todos foram bem, tá? E o segundo trabalho, gente, vai ser a montagem daquela linha de influência. Vai ser um exercício parecido com o que eu passei na semana passada, de traçar e tudo, vai ser aquele estilo. Não vou não vou alterar, porque não dá tempo de eu passar, tipo, uma revisão de um exemplo diferente, não dá tempo, tá. E vai ter uma outra questão de dimensionamento de apoios, que é o que eu vou passar hoje, tá. E que a explicação do dimensionamento de apoios é um exercício, tá? Lembrando que tudo isso é base da 6118, é uma continuidade das disciplinas de estruturas de concreto que vocês já fizeram anteriormente, tá? Então, vocês fizeram o primeiro trabalho, ok, beleza, e agora vamos fazer esse segundo trabalho, tá? Aí, a partir disso, eu vou lançar a nota. Quem se livrou. Quem precisar fazer um segundo trabalho, um trabalho tipo a recuperação, referente à AV3, eu vou passar. Eu vou chamar individualmente, vou verificar o retorno desse aluno e vou passar, tá? Professora, Aí, gente, essa aqui é a dinâmica da disciplina, é um trabalho final, tá? O trabalho final que vai ter 2 questões de cálculo, tá? Que é sobre a linha de influência, que é o assunto da aula passada e retrasada, e uma outra questão de dimensionamento de apoio, que é o assunto desta aula agora, tá? E esse trabalho eu vou divulgar junto com a AV2, tá? Não tem como, eu falei com o coordenador, não tem como, 100 alunos para corrigir, então vai ser dessa forma, tá, gente? E esse material aqui que vocês estão vendo, tá, já está compartilhado, né, tirei do compartilhamento. Já está compartilhado aqui, olha, pronto. Aqui, gente,
Não, tá? Sobre dimensionamento dos apoios, tá? Assim, gente, por que dimensionamento dos apoios? Porque o dimensionamento de pilar, fundação, é de acordo com o solo e de acordo com os carregamentos da linha de influência. Esse difere, entra num tema especial, num tópico especial de pontes, os aparelhos de apoio. É específico do tema pontes, tá? Sobre dimensionamento de pilares e blocos de fundação, é o dimensionamento como o outro elemento estrutural, mas com estudo de caso pontes, tá? Então, aqui, gente, o aparelho de apoio que vocês estão visualizando aqui é este, é este, é esta caixinha preta aqui, tipo, emborrachada, tá? Aí, pessoal, eu acho que estão levantando a mão, podem falar. E, professor, eu acho que é a dúvida de todo mundo. O primeiro trabalho que a senhora fala foi a primeira prova, Não no tá? caso. Deixa eu ver aqui. Não tá ainda, não? Ah, tá baixo? Acho que tá baixo. Pronto. Professora, Oi, agora. Tá baixo, era? eu acho que a dúvida de todo mundo é em relação a esse trabalho que a senhora fala. É a primeira prova, no caso. A É isso? primeira, assim, na disciplina tem dois trabalhos. E agora tu vai fazer a segunda prova, que eu vou mandar em forma de um trabalho, que vai vir dois cálculos. Tu vai Tá. fazer, eu vou dar uns dias para te me entregar, tu não vai entregar de imediato, Uhum. O tá? primeiro trabalho que a senhora fala foi a primeira prova. Foi a primeira prova, Aí Tá, ok. agora eu vou mandar na semana que vem um trabalho que tu vai passar alguns dias fazendo, tu não precisa me entregar de imediato, que vai ser dois cálculos. Tá, Então, ok, professora, a gente professora. não vai fazer a V2, a gente não vai fazer a Não, segunda prova, foi não, a porque V1 e esse trabalho agora. isso, não, tipo, a AV2 de vocês é um trabalho, sabe? Porque apareceu para mim assim, nota final, tipo, para mim lançar uma nota final até o dia 20. Então, eu vou fazer tipo um trabalho de cálculos para vocês entregarem assim, tipo, vou dar um prazo de 3, 4 Professora, dias, sabe? a senhora lembra que na primeira avaliação aconteceu esse mesmo problema com alguns alunos? Uns estavam com a V1 e V2 e V3 e outros estavam com nota final. E agora vai seguir todo mundo nota final, então. Exato, todo mundo nota final. Todo mundo nota final, tá? Porque, tipo, não aparece mais. Antes aparecia, tipo, a V1, a V2 para todo mundo. Não aparece mais, aparece só nota final agora. Certo, então eu pego a minha primeira nota, vou somar com essa e dividir por 2 para ver se vai dar a média, né? Seria assim. Isso, Tá isso. ok, obrigado. Aí teve alguns que não fizeram, tipo, esse primeiro trabalho. Tem uns que não vai fazer esse da semana que vem, entendeu? Aí eu vou passar como fosse uma prova final lá, mas lá na frente, lá pelo dia 20, assim, entendeu? É assim, Tá ok, tá, professora, gente? obrigado. Tá. Aí, assim, aí, o primeiro eu passei da semana passada e retrasada. E a segunda questão vai ser desse slide aqui de aparelho de apoio. Vai ser uma questão aqui, olha. Aqui nesse slide aqui tem uma questão aqui, que é o que eu quero explicar para vocês no decorrer da aula. Vocês vão seguir aqui, por exemplo, aqui é uma tabela, tá? Que é da norma, de acordo com o exemplo. E aí você, olha, isso aqui é uma questão que tem os dados da questão. O que eu vou fazer? Eu vou alterar os dados da questão, por ser um elemento de projeto diferente, olha. Aí daí tu vai seguir escrever aquele roteiro de cálculo, entendeu? Um trabalho que vai calcular tudo isso aqui, ó. Eu vou mudar os dados do elemento estrutural, e aí tu vai fazer o cálculozinho, tudinho. Tá? Isso aqui é mais as tabelas, porque tu para bem aqui, olha.
Mas isso que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. E essa aula de hoje é a segunda questão do trabalho de vocês, tá? Olha, aqui sobre apoio. Aqui, essa questão dos apoios, gente, eu falei lá naquelas primeiras aulas, mas eu vou ser bem rápida e sucinta, porque o objetivo é explicar a questão, é voltar na questão, para vocês ficarem bem entendidos quanto ao dimensionamento de apoios, tá? Os aparelhos de apoio possuem função de aproximar a real estrutura. Isso aqui vai ter tema lá da primeira prova de vocês, tá? Inclusive, até perguntei isso. São responsáveis por transmitir os esforços da superestrutura para a meso. Olha, superestrutura aqui em cima, a gente chama de tabuleiro, vigas principais, tá? Secundárias, e o aparelho de apoio é esse emborrachado preto aqui que você está vendo aqui, tá? E aí, segue, gente. Isso aqui é uma ampliação. Quando a gente olha de longe, pensa que ele é fino, que ele é pequeno, mas ele tem uma espessura significativa, e vocês vão ver na aula de hoje de dimensionamento isso, tá? Como eu falei para vocês, eu vou passar, tem um exercício aqui nesse slide. Tá? Aí, assim, em um projeto, utiliza-se o aparelho de elastômero fretado, usualmente conhecido por neoprene, sendo este constituído por placas de aço. Então, assim, ele não tem só a constituição de borracha, de elastômero, mas ele tem esse reforço de aço, tá? E assim, aquela mesmo princípio lá do concreto armado. A questão da borracha para ela resistir à compressão, e a questão do aço para resistir, para ajudar na compressão e na tração. Então, porque assim, esse elemento estrutural ele vai sofrer deformações, tá? Aí tá, opta-se pela utilização do aparelho de neoprene por se tratar de um apoio de baixo custo, em comparação às demais soluções. Fala que é o mais barato, é esse de neoprene, tá? Por absorver bem os efeitos dinâmicos e não se estruture pela facilidade de montagem, tá? E tem uma norma alemã, porque assim, as normas relacionadas a concreto armado são normas todas estrangeiras, tá? A gente tem a tradução brasileira, mas todas têm todo um estudo estrangeiro, tá? Aí está dizendo da norma alemã de 4.141/14 para o dimensionamento do nosso aparelho. No caso do nosso aparelho de estudo, o aparelho de apoio com o nosso objeto de estudo, tá? Gente, aqui, essa fórmula aqui que você está vendo, questões, então, assim, fixa ela. Quando você fazer o seu trabalho, eu quero todo o roteiro de acordo com como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, aqui eu apresento para vocês aqui a espessura total de neoprene, tá? Aqui que ela tem essa simbologia aqui do T, representa todo a espessura total mesmo, incluindo as camadas, incluindo a chapa de aço. As camadas, número de camadas de neoprene, tá? O T, que é o neoprene, propriamente dito, tá? Mais 5 milímetros. A gente fala que é aquele famoso coeficiente de segurança, tá? E tudo isso tem que ser menor, igual ao Azinho dividido por 5. O A, gente, olha qual é a medida. É esta medida aqui, de fora a fora, tá? É a medida de fora a fora. E aqui, olha, por que os 5,5? Aqui o comprimento, olha, aqui e aqui. Tem alguns dados, gente,
que já são dados que já são tabelados, que já são dados fornecidos por norma, como você vai ver nas tabelas, tá? Isso tudo é um processo de montagem, tá? E esse processo de montagem, ele está esquematizado através de uma memória de cálculo, que no caso é o que a gente está fazendo agora, tá? Aí, tá aqui, aí tá dizendo que o Tzinho dividido por 2 tem que ser maior, igual ao cobrimento, tá? Sendo que esse T é o neoprene, então o neoprene tem que ser maior que 2,5, tá, gente? Então, tem essas considerações de norma que deve ser levado em consideração. Isso tudo, gente, não sou eu que estou dizendo. Como eu falo em todas as aulas, esses roteiros, essas fórmulas todas, eu esmiuçando a norma, tá? E tentando, assim, por exemplo, aqui tem esse desenho aqui, mas a norma, ela não coloca esse desenho, ela coloca aquelas infinidades de texto que tu tem que ler, ler, ler. Então, assim, tem vários professores que colocam essa didática de pegar a norma na íntegra e ler, ou o aluno que tem que traduzir a norma, mas eu não. Eu tento pegar uma imagem e, através dessa imagem, a gente conversar com ela, tá? E é isso, gente. Novamente, quem levanta a mãozinha pode interromper, que eu estou aqui para responder vocês, tá? Oi, professora, boa noite. Assim, pela fórmula aí, ele só tá calcular a chapa de aço, é no próximo slide, ou realmente é diferente, é separado, como é que a gente faz? Assim, essa chapa de aço, quando a gente fala desse aparelho de neoprene, ele tem uma espessura definida, que a gente coloca 3,25, muitas das vezes também é de acordo com o fabricante, mas é essa média de 3,25, 3,5. Tem a informação nessa norma aqui, tá? Eu acho que se não tem no slide, tem no outro de apoio, tá? Mas, assim, essa questão do fabricante tem que ser maior sempre que 2,5, tá? Então, Essa... basicamente, ele, em teoria, ele não é calculado. Ele vai depender do fabricante que vai entregar essa peça. Isso. Porque, assim, também, essa chapa de aço, eles adicionam carbono nessa chapa de aço. Então, teoricamente, é uma chapa de aço original e rica em carbono, que dá uma durabilidade, não corrói. Então, tem esse processo aí, essa teoria da chapa de aço, que uma chapa de aço é carbono, tá? Então, assim, é uma chapa muito durável, dá e que não corrói, não tem, assim, problemas, e é específico para aparelhos de apoio, Ok, tá? professor, obrigado. Tá. Que coisa, vão perguntando, tá, gente? Deixa eu vou seguir. Aqui. Olha aqui o que o Adson estava falando, olha. Tipo, olha, chapa grossa de aço, olha aqui a recomendação, olha, NBR 6648, aqui está falando que tem que ter esse 24, é a questão da espessura da parede, tá? Tipo, 22 e 2, tipo, como se fosse um revestimento chapa de inox polida e espelhada, olha. Aí tem a recomendação da norma, tá? A recomendação da norma é como se fosse 40 por 30 também, tem essas considerações da norma. Aqui, tipo, fala Teflon, elastômero, chapa de aço SC21, então, o elastômero tem que ter esse grau de deformabilidade de mais ou menos 0,15 MPa, ou seja, tem que deformar pouco, tá? Quando deforma pouco, ou é porque o elastômero ele tem que ser rico em polímero, tem que ser tipo um polímero natural e sem mistura, assim como a chapa de aço. A chapa de aço tem que ser uma chapa sem misturar ferro, metal, sem fazer aquela constituição de material, tá? Então, essas considerações aí são considerações da norma, que fala que o material não pode ser misturado. Eu não posso colocar
polímero com outro material inferior para comprar um material mais barato. Não posso. E a mesma coisa da chapa grossa de aço também. Eu tenho que obedecer essa especificação que a gente fala que é da parede, que tem que ser. Então, é uma pergunta interessante aqui do José e está respondido aqui. Definição do apoio mais solicitado, gente. Onde dá mais problema, que eu falei para vocês, é aqui nessa parte que a gente fala da cabeceira. É aqui a terra armada. A gente fala como fosse esse intertravado na vertical, a gente fala de armamento ou armento. É onde eu tenho uma maior solicitação aqui, tá? Onde eu tenho uma maior solicitação. Então, olha, definição do apoio mais solicitado. Olha aqui, gente. Por quê, gente? O carro vem com tudo daqui. Aqui ele está apoiado na terra armada, né? Aqui ele está apoiado nessa obra de terra aqui, tá? E a partir desse ponto aqui, desse poste aqui, ele já passa a exercer toda a pressão que ele exerce aqui, aceleração, frenagem, peso próprio, em cima desses pilares aqui, olha. Então, assim, essa estrutura por si só, ela conversa com a gente. Por quê? Porque aqui eu tenho um ponto de transição aqui, eu tenho uma transição aqui, o meu veículo ele tá apoiado sobre a terra e daí ele segue para cá e eu tenho que ter todo esse conjunto, esse sistema estrutural aqui, que é de pilar, vigas e aparelhos de apoio, tá? Ó. Aqui, gente, sobre a disciplina, gente, de ponte, ela é uma disciplina que é uma aplicação assim para a tua vida. Por que eu falo isso, gente? Porque assim, no escritório, atualmente estou trabalhando com projetos e orçamento. Já teve tempo que eu trabalhei mais em sala de aula, setoria, e a partir desse ano, 2023, eu decidi apoiar, né, pessoas assim próximas, familiares, para a gente trabalhar projetos e obras em outra cidade. E assim, o conhecimento que eu adquiri de pontes é um conhecimento que eu adquiro para projetos, por exemplo. Tem a construção de um hospital, que eu estava analisando os projetos, junto com a planilha de licitação. O hospital ele é aqui em cima, embaixo tem tipo um barranco e tem um estacionamento aqui, tá? O projeto básico, ele licitou que tem que fazer tipo um murozinho, gente, nessa divisa aqui, nesse caimento aqui. Aqui é o hospital e aqui vai ser o estacionamento do hospital com um pé direito de 3 metros. E assim, gente, não pode. O solo foi detectado um solo médio a fraco, um solo pouco compacto, digamos que um solo não considerado resistente, um solo pouco compacto, um solo que tem um granulado muito solto, um solo pouco compacto. Foi notado também a presença de nível d'água. Então, assim, eu tenho que aplicar, naquele caso, um muro de contenção, uma cortina de contenção. Aqui, gente, em pontes, nada mais é do que uma aplicação de cortina de contenção, de muro de contenção, de um exemplo claro de muro de arrimo, tá? Porque, gente, assim, aqui tem armadura, o muro de arrimo não tem. Mas, assim, eu tenho aqui uma presença, nessa parte aqui, laje de transição, aterro compactado, armadura, um empuxo ativo aqui. E eu tenho nesse lado aqui, que você está vendo, um empuxo ativo, e no outro lado, tentando contrabalancear, um empuxo passivo. Quando o empuxo ativo está igual ao empuxo passivo, beleza, tenho estabilidade. Mas chega um momento
que esse empuxo ativo ele pode vencer. E o momento que ele pode vencer, ele vai trazer problemas para essa estrutura. Então, assim, essa armadura, essa terra armada, essa injeção que a gente põe de cabos de aço, nesse armamento aí, é para segurar o solo mesmo, tá? Olha aqui, gente, eu tenho aqui um trabalho de terra muito bacana esquematizado aqui. Eu tenho um aterro compactado, eu tenho uma injeção de armaduras aqui, com o objetivo de dar uma resistência melhor para o meu solo, tá? Essa compactação ela é feita com o objetivo de tirar os vazios, diminuir os vazios, retirar vazios de água e dar mais resistência para o solo. Então, foi feito. Embaixo fizeram tipo fizeram uma laje de transição aqui, tá? Colocaram ferragem, concreto de no mínimo que 30, 35 MPa. Depende do cálculo, porque assim, a engenharia não é uma receita de bolo, vai depender do solo, vai depender do nível d'água, vai depender do perfil desse solo, tá? E aí eu compactei esse solo, tá? Aí depois eu coloquei esse berço da junta de dilatação, tá? Após isso, tá? Placas pré-moldadas de concreto. Eu tenho o que vocês viram, né? As plaquinhas de concreto. E a partir disso, ele está colocando assim, de uma forma grosseira, a gente chama um pouquinho afastada, longarina, travessina. Mas para você ver, olha, o apoio de neoprene, a travessa e o pilar. Tudo isso de acordo com o dimensionamento. Então, assim, gente, isso aqui, esses dois pontos têm que ter compatibilização. Geralmente, o problema acontece aqui, olha, na laje de transição. Isso aqui recalca, aí a gente pensa que é a ponte que recalca. Muitas das vezes a ponte está intacta, gente. O problema eu tenho na terra, na obra de terra, que a gente fala, tá? Então, e que mais, gente? Falei com vocês sobre apoios. Olha aqui, gente, eu tenho apoios aqui. Os apoios, o que, que são? Os pilares, a fundação, o pilar, o aparelho de apoio, e a partir disso eu tenho as transversinas, tá? Transversinas e longarinas, tá? Então, assim, essa aqui depende também do ela está ao longo da estrutura. A transversina, você está olhando ela de frente. Se tu tivesse aqui, tu ia, como tem algumas fotinhos, algumas imagens, tu consegue ver a transversina de frente, tá? Só que aqui no caso, você está olhando a longarina aqui, olha, de lado. Tudo é a visualização, porque assim, eu te falo isso porque tem imagens que a gente está olhando a transversina de frente e a longarina ao longo tu te perde vendo. Só que nesse caso é um caso específico, você está no lado, você está na lateral da ponte, olhando a longarina e olhando só os pedacinhos desses elementos estruturais que é a transversina, tá? E os trechos, olha, gente, os trechos. Te lembra da aula passada que aparece a questão de cada apoio, a gente faz uma classificação de trecho, mas aqui não, aqui ele colocou em cada transversina um trecho, de acordo com a análise aqui do apoio mais solicitado, tá? E também, gente, estou passando. R1, R2, R3, R4, R5, R6 são reações calculadas anteriormente, tá? São reações que a gente calculou reações. Lá na aula passada, retrasada, a gente calculou essas reações. Teve algumas coisas que eu passei reto, assim, mas assim, para te seguir o passo a passo e escrever, tá? Aí, as reações são reações de apoio mesmo. Onde acontecem as reações de apoio. Aí aqui, gente, aqui eu tenho definição de apoio mais solicitado. O nosso objetivo, gente, sim descobrir o apoio mais solicitado. Tá? Esse é o nosso objetivo. Aí está dizendo assim,
Se somarmos as reações de apoio devido ao carregamento permanente, como as do carregamento devido às cargas móveis, encontraremos as reações de apoios totais, sendo estas respectivamente. Isso aqui é teoria de resistência dos materiais. Ele está as reações totais. As cargas móveis, as cargas permanentes, a gente fez um cálculo onde achou esses valores aqui de reações que acontecem nos apoios, tá? E aí, foi dado aqui, é um dado de problema, tá? Ou a gente calcular um por um, com as devidas especificações e dimensionamento de projeto, a gente vai achar as reações, tá? As reações de apoio é um item importante, porque a partir dessa reação de apoio que acontece na ponte, a gente vai calcular as demais reações, tá? Aí está dizendo, primeiramente, consideremos a tensão máxima vertical no nosso apoio mais solicitado. O objetivo aqui, gente, é apoio mais solicitado, já inserindo as cargas permanentes e dinâmicas, tá? Aí aqui eu tenho aqui, qual é a maior reação de apoio? Eu tenho uma maior reação, onde reage mais, tá? A partir disso, o que acontece? Isso aqui é uma variável, isso daqui é um fator, tá? Então, aqui, primeiramente, consideremos a tensão máxima vertical em nosso apoio mais solicitado, já considerando as cargas permanentes e as dinâmicas, tá? Então, aqui eu tenho 1.206,8 vezes 1,4. Aí, batendo na calculadora, nós temos 1.689,52 kN, tá? Quilonewton. Então, assim, através da maior reação, eu tenho que adicionar 40% a mais, tá? Então, aqui, é um pilar, tá? Que eu tenho pilar, aqui eu tenho detalhe aqui, tá? Do meu aparelho de apoio, aqui eu tenho a imagem dele, tá? A imagem dele. Aqui eu tenho as indicações de como deve ser de acordo com a NBR, tá? Primeiro, eu já tenho as reações, eu já sei as reações. Depois disso, eu vou dimensionar qual o tamanho, quantas camadas deve ter, eu tenho que dimensionar esse aparelho de apoio, tá? Aí a gente olha, né, tá viajando e olha. Não é, tem chapa de aço, olha. Aí dentro, aí primeiro tem uma chapa grossa de aço, depois tem uma chapa de aço inox polida e espelhada. Tá? Então, como falei para vocês, esse aço é um aço que tem carbono, é um aço durável, é um aço, quanto maior a quantidade de carbono, mais puro ele é, então ele não vai reagir, ele não vai corroer, tá? Então, eu tenho aqui o Teflon, que é um material, um componente, né, do polímero também, do elastômero, e eu tenho as camadas de elastômero, tá? Eu tenho as camadas de elastômero nisso. Aí, assim, o que vai definir o cálculo é a altura. É a altura disso daqui, olha, gente. É o que a gente chama de Tzinho ou de Hzinho, tem os autores que falam que é o H, entendeu? O que vai mudar é a altura desse aparelho de apoio, que é o que você vai calcular depois, tá? Aqui eu apresento para vocês a tabela, tá? Está dizendo seleção e dimensionamento do aparelho de apoio. Aí aqui, gente, aqui eu tenho os lados, lado A e lado B, que é os lados mesmo do aparelho de apoio aqui, olha.
Os lados, olha aqui. Lado A e lado B tá aqui, olha. E percebe o que, gente? Que eu tenho aqui para os lados A e lado B, eu tenho essas medidas, tá? As medidas do aparelho de apoio se dá conforme a norma, tá? E daí eu tenho aqui do lado, gente, de acordo com os cálculos, eu tenho a tensão admissível, tá? É assim, gente, até qual é a tensão que esse aparelho de apoio, que tem essa medida X e Y, aguenta? Qual é a cortante? Qual é a cortante? Aqui é tensão, tá, gente? Tensão, força sobre a área, aplicação de uma força numa determinada área. Aí, o V admissível é o cortante admissível, tá? Que é o KN, tá? Aqui eu tenho o T, que é o neoprene, tá? Em milímetros. E o S, que é o aço, em milímetros, tá? Que, assim, como eu falei para vocês, essa questão desse aço de acordo com as camadas, mas assim, quantas repetições? Vou voltar para cá, olha. Tipo, essa camada aqui, ela é uma camada mais alta, né? Aqui, assim, né? Então, assim, eu vou colocar mais uma de aço aqui, entendeu? Tipo, essa plaquinha aqui, essa chapa grossa, ela não muda o exinho dela, a espessura dela. O que vai alterar é quantas vezes ela aparece. Quantos X dela tem? Tem 5, tem 4, tem 3, tá? A chapa ela não muda. O que vai mudar é quantas delas vai ser inserida num aparelhozinho de apoio, tá? E assim, gente, o mais importante, tudo parte da solicitação do maior, tá? Daí eu replico para os demais porque é um coeficiente de segurança, é uma segurança, tá? Então, aqui, eu tenho aqui a tensão admissível, tá? Que a peça suporta, o cortante admissível, tá? Aqui eu tenho o neoprene, o T, que é o neoprene, que é em milímetros, tá? Que é a questão da altura dele, né? Aqui o aço, que é dado em milímetros, tá? Assim, as espessuras, como falei para vocês. E se tu for parar para olhar, gente, cada, cada variável dessa, tem aqui, tem na fórmula, cadê a fórmula? Cada variável dessa tem aqui, olha, nessa fórmula N, o Tzinho. Aí você olha que é a chapa de aço, tem o neoprene. Então, assim, tu vai usar como base lá aquela formulazinha que está exemplificando melhor, tá? Aí aqui, voltando para essa tabela, eu tenho aqui neoprene, o aço, as tensões, o cortante. Aqui no meio, já fala do número de camadas de neoprene. O estudo se dá em torno disso, desse número de camadas de neoprene, tá? Aí aqui, parede 0,2 A, esse Azinho aqui, olha. Lá no exercício, vocês vão entender, mas assim, intuitivamente é isso. O aparelho ele é considerado baixo, se o T, que é o total, se a espessura total dele é menor que como se fosse 20% dessa medida aqui.
de 100 milímetros, 10 milímetros. Então, assim, aí é feito essa análise. Aí eu tenho aqui números que tu vai perceber aqui que é menor que 10, tá? E o aparelho alto, tá? Se o Tzinho, que é a altura total, for menor que 20, se for maior que 20, perdão, e menor que 30, aí eu tenho esse intervalo aqui, como se fosse 30% do T. Então, mas isso aí, gente, a questão por si só, ela vai te dar esses números, tá? Aí aqui, o alfa admissível por camada de neoprene, as porcentagens. Então, aqui eu tenho aqui, a gente coloca como análise, como baliza, uma análise de linha neutra. Linha neutra é a atuação de força no centro do material, tá? No centro do material. Então, eu tenho o alfa B, o alfa A e somente o alfa. Então, assim, o alfa B, por quê? Porque ele pega como maior abrangência esse B aqui, tá? O alfa A, ele pega como maior abrangência a área do A, referente ao lado A, tá? E o alfa, ele não pega nenhum desses dois lados, ele age como se fosse oblíquo, tá? Tem casos em que o aparelho de apoio ele é assentado dessa forma, gente, porque é o exemplo daquelas pontes esconsa que eu expliquei para vocês. A ponte esconsa, ela não é reta, ela é meia curva, assim, é uma ponte curva, tá? Em uma das imagens ela aparece, ou você põe ponte esconsa. Na internet, tu vai ver que a ponte ou pode ser assim, ou ela pode ser assim. Tipo, o início dela, assim, inclinado, sabe? Ela pode ser dessas duas formas. E daí eu tenho os respectivos valores que a gente fala alfa admissível por camada, tá? No caso, gente, a escolhida para o nosso estudo é esta aqui. Vou voltar aqui, olha. Eu tenho aqui o... Não, acho que está mais para cá, gente. Tem um que está a ressaltar. Olha aqui, gente. Aqui, no caso, a escolhida foi essa de 400 por 300. Esse aparelho de apoio, tá? Mas eu vou chegar até lá. Só para ressaltar aqui para vocês, tá? Aqui o início, né? Como eu falei para vocês, da questão, a questão começa com a definição das reações de apoio. A partir disso, você vai pegar a reação maior e multiplicar por 1,4, tá? Aí, a partir disso, gente, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui, vou voltar. Eu tenho aqui, gente, um ND que a gente fala de 689,52 kN. A partir disso, eu vou fazer a minha consulta lá na tabela, qual o valor aproximado que eu posso adotar, porque eu sei que a minha tensão máxima vertical é 689. Se eu simplificar aqui. Então, aqui, bora voltar para a tabela. Eu já achei a minha reação maior. Aí, aqui, gente, eu não posso escolher nem 1.000, nem 1.255. Eu posso escolher esse valor aqui, olha, de 18.000. Não posso escolher esse, porque ele está muito grande, e o outro de 1.250 está muito pequeno. Então, o valor de 17.000 está bem próximo do valor de 18.000. Então, eu vou adotar. Isso aí, gente, como falei para vocês, sempre adota um pouco mais por conta da segurança. Tem que ter esses critérios de segurança, eles têm que ser levados em consideração, tá?
Então, eu já descobri que o meu cortante é 1.800 kN. Descobri, tá? E automaticamente, na tabela, eu descobri que eu tenho uma tensão admissível de 15 MPa e o lado que eu tenho que utilizar é esse aqui. É esse lado de 300 por 400, que eu até já tinha colocado o desenhinho lá, tá? E, a partir disso, eu já sei que eu estou vindo de trás para frente, tá? Porque aqui na tabela eu identifiquei, mas tem outros cálculos, tá, gente? Tem outros cálculos. Eu tenho aqui uma espessurazinha de 8, que é o Tzinho, tá? O meu aço, ele tem que ter essa média de 2 milímetros, tá? De acordo com o fabricante, de acordo com a minha solicitação, tá? Esse aço, ele pode ser maior, mas devido à questão dos cálculos e sobre números de camadas, quando o aparelho é baixo, quando o aparelho é alto, tenho esse comparativo aqui que eu vou explicar para vocês, tá? E aqui, gente, é o quanto suporta a tensão por cada camada de neoprene, e que tem também a questão das especificações do fabricante. Aqui, gente, eu tenho uma formulazinha que eu tenho que aplicar aqui. No caso, ele está dizendo aqui que eu tenho aqui o aparelho baixo é quando a soma total é o Tzinho menor que o 0,2 A. No caso, o meu A, ele é como 3 centímetros, né? Então, fica como se fosse um médio de 0,6. Então, ele é menor que T, tá? Ele é menor que T. Da norma, a gente fala que quando a gente coloca essa questão do neoprene, do aço, quando a gente vai analisar, esses valores de 8 para cima, de 3, tensões altas, acima de 2.000, de acordo com com experiência de manuseio de obra, eu tenho um aparelho mais alto, um neoprene mais alto. Então, assim, inclusive a norma, ela faz assim, ela faz esse paralelo. Esse grifo que está aqui não é grifo meu, é grifo da norma, tá? Por quê? Porque ela fala que até esse intervalo aqui eu tenho aparelho baixo e no intervalo abaixo eu tenho aparelhos altos, tá? Assim, uma predominância. Então, assim, o definidor aqui... Boa noite, professora. É um aparelho baixo, boa noite. Eu vou fazer a aplicação dessa formulazinha aqui, tá? Por quê, gente? É aparelho baixo, no caso aqui, porque o cortante ele não está tão alto, ele está 1.800, ele não está muito alto. Aqui eu posso dizer que é uma ponte de pequeno porte, não é uma ponte de grande porte, tá? Então, assim, tem uma questão de visualização, assim, e essa questão, assim, de comparar valores, assim. Lá, quando a gente fala de sistema estrutural, quando a gente fala de concreto armado. Tá? Então, eu tenho aqui o N, 3 mais 7 igual a 2, tá? Isso são valores que dá igual a 5, tá? Aí, aqui eu tenho os valores, né, de tabela, isso aqui é a tabela, tá? Valor, que é o número 5 aqui. Depois disso, eu já vou para uma outra tabela, gente, que é essa tabela aqui, olha. Isso aqui é uma outra tabela. A e B, aí ele está colocando, né, as medidas. Isso aqui é da tabela, tá? Tipo medidas padronizadas.
Aí eu tenho, o problema me disse que eu vou usar essa seção de 300 por 400 milímetros, tá? Me deu essa tensão aqui, me deu aqui tensão, a carga admissível, carga admissível, essa 1.800. É 5. Então, eu tenho aqui esses valores, que são valores que foi calculado da reação de apoio, joguei o fator de majoração e automaticamente ele me deu, tá? Aí está dizendo módulo equivalente na compressão. Isso aqui, tabela também, tá, gente? Números de camadas. A gente já calculou e viu que era 5. De onde? Daqui, olha. Ele está aqui. A gente calculou, porque o aparelho ele é baixo, tá? A carga não foi muito alta, tá? Quando a carga não, a carga mais solicitada, ela foi 1.800. Então, assim, intuitivamente eu analiso que não é uma ponte de grande porte, não é uma ponte de grande demanda, tá? Por conta dessa minha visualização aqui, o maior foi 1.800, os outros foi 600, 800, não tá muito grande, não tá feio o negócio, tá? A gente fala, tá, gente? Espessura da camada de neoprene, está dizendo que é 8. Olha aqui, esse 8 aqui, ele aparece em diversas situações, ele aguenta, né? Uma carga, assim, boa, assim, sabe, gente? Deslocamento horizontal admissível. Assim, gente, aquela regra, sempre nas minhas aulas, desde 2018, eu falava com meus alunos, gente, uma laje, ela pode ser deformada? Aí uns diziam sim, outros não, professora, ela não pode ser deformada. Falava que pode, a laje pode ser deformada, mas ela tem que ter um limite admissível para ela. A estrutura, por si só, ela pode receber deformação, mas ela tem até um limite. Problema é quando chega no ELS, estado limite de serviço, que aparece fissura, que aparece trinca. Pode evoluir? Pode. Pode não evoluir? Pode não evoluir. Porque passou o ELS é o conforto do usuário. É você olhar aquele pilar, aquela viga, tá uma trincazinha, uma fissurazinha, tu te sente mal com aquilo, mas aquilo ficou lá durante anos e anos. E estrutural. Influência, que é o envelhecimento do concreto e o permanente carregamento, pode ser que sim, mas isso não quer dizer que isso pode cair a estrutura, tá? Então, aqui eu tenho deslocamento horizontal admissível, aqui de 31, isso aqui é como se fosse, gente, tipo 3 centímetros, aqui não é 30, como se fosse 3 centímetros aqui, tá, gente? Altura total de 63 milímetros, olha que eu fosse 6 centímetros. Espessura, presta atenção nessas unidades, tá, gente? Ah, professora, não me lembro. Faz uma revisãozinha. A unidade dela tá em milímetro, quanto é em centímetro, tá? Faz isso, gente. O caminho das pedras aí. Estão se formando já, muitos já no 10º semestre aí tem um mundo fantástico aí esperando vocês. Espessura total de neoprene, T 40 com 4,5 centímetros e uma rotação, olha, gente, a rotação. Por quê? Gente, a atuação de veículo, frenagem, vento, tudo acontece, gente. Rotaciona, sim, rotaciona. Tá? Mas dentro de um grau de admissão, tá? Tem uma permissão para isso acontecer. Quando passa disso é problema, tá? Olha, e aí marcou número de camada 5, diz que a espessura da camada é 8, né? Colocou aí. Aí diz assim, a gente está em mesoestrutura e dimensionamento dos apoios, seleção e dimensionamento do aparelho de apoio.
Para a necessidade do nosso projeto, utilizaremos as dimensões A menos B igual a 300 menos 400. É o paralelo, assim, as medidas, tá? Inicialmente, vamos considerar um aparelho baixo, com 5 camadas, tá? O caminho, né, diz isso. Observando o exemplo dos catálogos dos fabricantes, como Gumba, Speber, SBT, que seguem os parâmetros da norma alemã DIN 4141-14, apoio de elastômero fretado. Como? Como eu tenho tipo 1.700 kN, eu tenho uma camada de 5, tá? Eu tenho aqui verificação do modelo. Então, eu vou pegar todos os dados de projeto e vou fazer o cálculo para ver o que se adequa e o que não se adequa, tá, gente? Então, primeiro, percebe que tem toda uma sequência, tá? Dados de entrada, dimensão na direção longitudinal da ponte, dimensão transversal da ponte. Então, percebe, longitudinal é o A, transversal é o B. Não foge dessa regra, viu, gente? Longitudinal A, transversal é o B. Aí está dizendo assim, ter 0,8 centímetros, tá? A espessura dela é bem pequenininha, gente, 0,8 centímetros. Número de camadas de neoprene, são 5. Módulo de elasticidade, tabela, gente. Tabela, tudo tabela, tudo tabela, gente. Força longitudinal de frenagem ou aceleração. Isso aqui é cálculo, no caso, vou fornecer para você, gente. Isso aqui é demanda de veículo, fornecer. E dividido por 2, maior ou igual a C. E o C é maior ou igual a 0,25 milímetros, portanto, C é igual a 0,4 centímetros, tá? Por quê? Porque teve essa questão da multiplicação, tá? Tensões normais de compressão. Isso aqui, gente, é as fórmulas. E esse daqui, dado, tá? Aqui, considerando novamente a reação lá de trás. Dados de entrada, dimensão na direção longitudinal da ponte, A igual a 30 centímetros. Dimensão na direção transversal da ponte, B igual a 40 centímetros. E o comprimento do neoprene de 0,4 centímetros. Aí aqui eu tenho a fórmula. Eu tenho a fórmula aqui da tensão normal de compressão, tá? Então, aqui eu tenho o N mass, que está sendo dado aqui, olha. Aqui eu tenho o Azinho, que está aqui, olha, que é a dimensão na direção longitudinal da ponte. 2, o C, que é o cobrimento, que foi dado de projeto também, tá? É um dado também. Aí, o B que tem aqui, olha, só passando para cá, aqui é a questão das substituições, gente, de novo, o cobrimento. A partir disso, tu vai fazer esse cálculozinho aqui, aí tu vai verificar. Isso aqui é o meu parâmetro, tá? A minha tensão normal de compressão do meu projeto tem... Ai, gente, tá feio. Tem que ser menor que 1,5. Aqui, no caso, deu 1,48, mas podia ter dado maior, tá? Quando dá maior, a gente recalcula e vê o que se adequa, tá? Aí, no caso, essa tensão de compressão máxima, ela tem que ser aqui no caso atendeu, tá? Então, por isso que deu ok. Podia ter dado um valor muito maior, podia ter dado um valor menor que esse, mas esse 1,48, gente, ele está quase chegando. Ele não era o ideal, poderia dar um 40, em 30 ia ser melhor,
tá? Porque, tipo, ele tá quase chegando no limite máximo, tá? Mas atendeu por se tratar do apoio mais solicitado, então, por uma questão de economia, a gente deixa, sabe? A gente é assim que funciona. Aí aqui, tensão de cisalhamento das forças normais. Aí eu tenho a linha e o B', fator de forma. Primeiro, eu tenho lá aquele o primeiro lá, gente. Eu tenho ali a primeira fórmula, assim, fórmula maior, porque eu tenho outras fórmulas. Isso aqui é uma fórmula, tá? Que tu vai aplicar. Isso aqui é uma segunda fórmula. Isso aqui é fórmula, tá? Isso aqui tudo é um roteiro que tu tem que seguir a sequência dele, tá? Vamos lá. A linha, a belinha, tenho o A menos 2C, que é do cobrimento, B' igual a B menos 2C, que é o cobrimento também. Então, aqui o A', 29,20 centímetros, e o B', 39,20 centímetros. A partir disso, eu tenho esse fator de forma, tá? Que é essa fórmula aqui, tá? Que dá 29,20 vezes 39,20, 2,0,8, que é o Tzinho que tá lá, com a linha mais B', aqui, tá? Aí o fator de forma calcula-se e dá esse valor, tá? Se você comparar, se você for calcular, você vai verificar que dá esse valor, tá? Aí, a partir disso, eu tenho outra verificação. É a verificação que a gente fala do TN, tá? A verificação do fator de espessura total, tá? Aí está dizendo que essa espessura total ela admite uma capacidade de carga que tem que ser menor ou igual a 0,3 kN dividido por centímetros quadrados. Então, a partir disso, teve o fator, o FF, que está aqui, olha, gente, está aqui, ele está sendo repetido aqui, a tensão máxima de 1,48, tá? E 1,5 que é da fórmula mesmo, tá? Essa fórmula aqui. 1,5 da fórmula, a tensão máxima 1,48 dividido pelo FF, que dá 10,46. Daí, eu tenho esse comparativo aqui de TN, que é uma tensão a cada centímetro quadrado, tá? Então, eu tenho 0,21 kN a cada centímetro quadrado, tá? É um comparativo que é feito. Aí está dizendo que esse 0,21 é menor que 0,3 kN, então atende. Pode ter dado maior, mas atende. No caso deu 0,21, é menor que 0,30. Aqui, olha. É menor que 0,30. Tá? Vou colocar o 3 aqui, do 0 aqui, tá? Verificação as BNTs, espessura mínima. E aqui já é uma das etapas finais, gente, de BNTs, tá? Então, assim, eu tenho aqui o fator de forma que eu calculei, tá? A partir disso, o 29,20 tá aqui, tá, gente? Não vai esquecer. 29,20 tá bem aqui, olha. Aqui o A linha, que é 29,20 centímetros, tá? Aqui, primeiro eu vou fazer o cálculo do Hzinho. Hzinho
é 0,8 vezes 5, mais 2, 0 vezes 0,25. Esse daqui, gente, tem a fórmula, tá? Parte dessa fórmula. Aqui, bora voltar para cá. Coloquei para cá. Aí ela pediu para mim repassar. Repassar, e não repassei. Parte do cobrimento do neoprene. Parte do cobrimento do neoprene. Deixa eu escrever aqui para vocês. Não vou voltar, vai demorar. Aqui. É o T, número de camadas, o 2 da fórmula e o 0,25 bem daqui, que é o Czinho, mas é o Czinho inicial. Tive que voltar mesmo, gente. Aqui, olha. É esse daqui, olha. Vem dessa formulazinha aqui, olha. Deixa eu ir para cá. Cobrimento do neoprene. Aqui, olha. É o cobrimento do neoprene inicial. 0,25. Então, é o T vezes o N. Está até aqui, conforme eu vou abrir. Vezes o cobrimento do neoprene inicial. Aí, tudo isso deu um valor de 4,5 centímetros, tá? A partir disso, como eu falei, essa aqui é a espessura mínima, tá? Esse é o cálculo da espessura mínima. E aqui, esse daqui, a gente vai verificar a esbeltez da peça, tá? Então, aqui, 4,5 eu já tenho, que é essa espessura mínima. As bolinhas. E o a linha 29,2 dividido por 10. Aí, assim, está dizendo que a tradução disso, gente, qual é? A espessura mínima é menor, eu tenho que verificar se a espessura mínima, se o 4,5 é menor que o A', verificado nas BUTs. Então, está dizendo que o 4,5 ele é menor que o A' na verificação dos BUTs. E aqui eu quero saber se esse Hzinho ele é maior que o A' na verificação de 10. Aí verificou e atendeu. O 4,5 é maior que 2,02. Essa questão desses paralelos, gente, de A', principalmente o A', por conta da seção transversal dele, ele tem um menor comprimento, então eu tenho que verificar se esse comprimento aqui, se ele atende ou não atende o comprimento da seção transversal. Porque, gente, se isso aqui for pequeno demais, a gente vai ter que ajustar, a gente tem que dar uma aumentada, se não atender aos requisitos, tá? Verificação de flambagem. Vai flambar. A flambagem, gente, é a resistência do material àquela questão de curvatura. Você vai curvar muito, entendeu? Tipo, é assim, né? Se ele for mais alto, ele vai ser mais esbelto, né? Então, assim, tem que fazer uma verificação de flambagem se ele vai entortar, entendeu? Aí, preocupação com a espessura da chapa metálica, considerando o aço 1020. Quanto mais alto, maior o número de camadas de aço que tem que ter nesse aparelho de apoio, tá? Então, assim, gente, aqui, olha, verificação à flambagem. A fórmula, tá? De verificação da flambagem, tá? Aqui eu tenho as camadas, 5 vezes o Tzinho, 0,8, ou a linha 29,20 dividido por 5. Aí ele está dizendo que na verificação da flambagem, o 4 é menor
que o 5,84. Então, atende, tá? Aí, aqui, considerando esse dado aqui, tabela, dado da questão, tá? Questão, só para vocês verificarem. Gente, assim, eu trabalho, vou passar uma similar a essa. Tu entendendo a sequência? Ou então, depois tu assistindo de novo, tu consegue desenvolver, tá? Aí, aqui eu tenho uma fórmula, tá? Essa daqui é uma das minhas últimas fórmulas. Tu tem que entender que o A' é o 29,20, que foi calculado lá atrás, tá? O fator de flambagem que a gente fala, o fator é 10,46, mas a questão do C máximo, no caso da questão, é 1,48. Se for considerar na norma, é 1,50, mas no caso da questão é 1,48, tá? E no caso que a gente fala da tensão, da questão em si, da espessura, é 16 por conta do cálculo lá que foi feito. Foi 16,600, né? 1,648, então a gente coloca 16 kN. E esse valor é um valor que está na tabela também, tá? Qualquer dúvida, olha na tabela. Maior que o 0,25. Por que o 0,25? Porque esse cálculo aqui tu faz essa parte aqui e multiplica um pelo outro, que dá 0,25. Aí 0,25 tá aqui, tá? E eu digo que essa tensão admissível, que é o 0,8, que é o dado da questão da espessura do neoprene, é maior que 0,25. Então, assim, entre outras palavras, o menorzinho, o T de espessura mínima que tem que ter é 0,8 e as 5 camadas ela atende, tá? Aqui, um desenhinho, tá, gente? Aqui é a questão da outra fórmula, de uma outra fórmula de deformação. N são as camadas, o T é o 0,8, que é a espessura mínima. O G é dado da questão, tá? O G é dado na questão da tabela, tá? O A' e o B' vocês já têm. Aí faz esse cálculozinho e tu vai calcular uma deformação, que dá 0,03, uma deformação mínima, tá? Então, assim, o aparelho de apoio, ele contempla, ele atende tudo que a gente conversou agora. No final de tudo, eu tenho uma altura total de neoprene, que é o 4,5 centímetros que foi calculado, que eu pego esse valor é o meu valor adotado, que é o tesão, é o T maiúsculo, tá? Que é 4,5 centímetros. Eu estou falando desse Tzinho, desse outro T maior, para te não confundir, tá, gente? Porque o Tzinho é a espessura do neoprene, e o T maior que é a altura total do neoprene. Mas, assim, do aparelho de apoio, tá? Do aparelho de apoio, do conjunto todo, tá? Ele coloca esse intervalo entre assim, 5 camadas, altura total de 4,5, tipo, o recheio dele, tá? O aparelho de neoprene que utilizaremos será especificado no catálogo. Altura total 4,5 e essa altura total do aparelho. Esse aqui é o último cálculozinho que tu vai fazer. 2 vezes o Czinho, que é o comprimento, mais o N, que é o número de camadas, mais o S, que é a chapa de aço,
o N, que é o 5 menos 1, e o T é 0,8, tá? E assim, realizando todos esses cálculos, eu tenho um diâmetro de 5,2 centímetros, tá? Aí, por fim, tem esse desenhinho. Esse desenhinho aqui é parte da questão, tá, gente? É a representação gráfica. Representação gráfica, tá? Eu quero que tu desenhe ele, tá? Ele vai vir nessa forma aqui, de acordo com isso aqui. Deu 52, 5,2 milímetros, e 4. Esse aqui, que parece barra de aço, é a chapa de aço dele, tá? É a chapa de aço carbono dele. E aqui são os catálogos, tá, gente? Os catálogos básicos para você olhar, para você se situar, tá? Que são os catálogos da norma, tá? Esses são os catálogos que você vai utilizar, tá? Então, gente, vou voltar para cá. Como eu falei, o trabalho vai ser, primeiro, uma questão da aula passada e uma questão similar a essa dimensionamento de aparelho de apoio que eu passei para. Tá? E eu vou fazer essa elaboração e vou passar para vocês na semana que vem já, tá? E vou definir a data de entrega do trabalho, tá? Professora, Pode falar. semana que vem vai ter aula ou você vai só passar o trabalho? Só passar o trabalho. E no caso assim, você vai elaborar ainda, mas se você elaborar antes, não teria como não você passar, já deixar disponível antes da aula? Dá, assim, porque de antemão eu vou te falar que quando eu vou elaborar vai ser nesse final de semana, 3 e 4, entendeu? Quando eu posso mandar, tipo, é segunda-feira para vocês me entregarem, ou sexta ou sábado, entendeu? Porque, tipo, tem uma média mais ou menos de 100 alunos para me corrigir, eu tô receio desse prazo também, entendeu? É muito apertado. Mas é isso, o que eu posso fazer mandar para vocês na segunda-feira ou no domingo, eu vou mandar em forma de tarefas, e assim, me responder pela aba tarefas, porque assim tem uns que às vezes me mandam por mensagem, e nossa, a gente dá um problema, que eu esqueço, não consigo lançar, é muito alunos, entendeu? E, É e é porque isso. assim, caso desse para assim entregar, no caso essa semana ainda, né? Tipo, assim, a aula seria quinta que você ia passar o trabalho. Se tivesse pronto antes e passasse antes, era bom que na quinta, se tivesse alguma dúvida, já tirava com a senhora, né? Uhum, é verdade, é. Mas é isso. Tipo, a gente vai ter, teoricamente, seria dia 6, né? Eu não vou conseguir entregar o trabalho antes do dia 5. Eu não vou conseguir enviar antes do dia 5. Dia 5 eu mando, aí dia 6 acessa, quem tiver dúvida, e tira, entendeu? Que durante a semana faz. Eu vou dar um prazozinho, entendeu? Mas dá tempo, sim. Não tá muito apertado, não, prazo, entendeu? Isso, tranquilo, tranquilo. Eu falei assim, mas só porque, tipo assim, caso tivesse pronto antes. Se tiver pronto só no dia mesmo, não tem problema não. É só se tiver pronto antes, só pra senhora botar mesmo. Tá Se não bom, tiver, não tem problema não. tá bom, tá bom, Vitor. Beleza. Aí é isso, gente. Deixa eu ver, vocês estão perguntando, tá pondo mais cedo, entregando, tá? Fica mais fácil. Tá, eu vou. É isso. Eu, tipo, quando eu vou ter tempo para já ir montando e fazendo é a partir de sexta. Se for. Eu acesso, quem tiver alguma dúvida, e
E eu coloco, tipo, até sexta para entregar. E quem for fazendo, vai mandando. É isso, gente. Tá? Deixa eu baixar aqui. Professora, só fazer uma pergunta um pouco fora aí na próxima avaliação. A senhora conseguiu fazer aquela alteração da primeira prova e daquela segunda questão? Vou fazer ainda. Isso aí mesmo. Tá? Tá certo, professora. Tá bom. Mas eu não esqueci, não. Tá na mente isso mesmo. Mas eu vou primeiro elaborar essa prova e depois já fico um pouquinho mais livrezinha assim, aí quando eu parto para isso. Que é o tempo que eu espero vocês me devolverem essa prova, eu vou lançando. Tá? Acho que é só, né, gente? Alguém tem mais uma dúvida? Tá aqui, tô baixando, vou baixar de novo a lista de presença aqui para lançar para vocês. E é isso, gente. Mas assim, fiquem acompanhando no Teams, que a gente vai conversando por lá e tudo. Na sexta-feira, na terça-feira dá acesso. Quem tiver alguma dúvida, me chama no chat. A gente fica conversando, a gente fica nessa interação, tá? Então, deixa eu parar a gravação.